Estamos dando início ao segundo episódio de 2024 do podcast Pode Impactar e hoje nós estamos aqui com a Cíntia Carvalho e o Dr. Rafael Pilon, especialista em Direito e Processo do Trabalho, membro da Academia Brasileira de Ciência, Arte, História e Literatura. Abrace. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Rafael. Muito bom você estar aqui com a gente. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E nós hoje vamos falar sobre dois temas extremamente importantes e inovadores aí que nós ouvimos muito dentro das empresas, mas às vezes a gente não consegue entender tão bem como que é isso na prática. Então, nosso tema hoje vai ser sobre compliance e governança. Como que esses dois conceitos se integram e interagem aí dentro dos negócios, né? E aonde que nós, enquanto empreendedores, podemos agir e implementar todas essas ações no nosso dia a dia. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez. E coloco aí para você disponível para que você venha abordar esse tema. Queria pedir para que você iniciasse tudo isso falando um pouquinho sobre o que é o compliance. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito importante a gente abordar esse tema, que é o compliance, já que começa pelo nome, né? O compliance, ele traz consigo a temática dele norte-americana. Assim como o nome já fala, né? Ele é extraído das empresas norte-americanas. E trazendo para o Brasil, nós temos uma conformidade com as normativas brasileiras, ou seja, institui-se um escritório ou uma equipe para trazer empresas de fora do país para aplicar as normativas, as leis brasileiras. Porque se nós temos aí um exemplo, uma montadora de veículos na Coreia do Sul, né, que vem para o Brasil, as leis não são iguais. Então, o que eles têm que fazer para se adaptar? Contratar uma equipe de compliance. Compliance para dar a conformidade com as normativas brasileiras. Aí inclui-se tudo. Então, quando você pensa numa equipe enxugada de compliance, por exemplo, você tem advogado, contador, médico do trabalho. Envolve toda uma estratégia da empresa, né? Uma comissão de consultores, de especialistas, conselheiros dentro de uma organização, não é isso, Rafael? Exatamente. Aí você pode ter um compliance plus, vamos chamar assim. Você tem economistas, aonde que vai girar o dinheiro, o capital da empresa, como que ele vai atender melhor, né, a expectativa dos consumidores daquele serviço, daquele produto, e a aplicação no próprio país de origem, né? Então, uma empresa que venha, né, ser aberta no nosso país, que tenha normas conflitantes internacionais ou algo parecido, vai se adaptar ao sistema brasileiro e também vai injetar o próprio capital dentro do país onde está sendo fabricado ou disponibilizando aquele produto, aquele serviço. É um tema que aparentemente parece bem complexo, mas daqui a pouco vocês vão sair daqui entendendo como é simples e fácil de aplicar até no nosso dia a dia, nas pequenas empresas mesmo. Hoje, igual o Rafael trouxe pra gente, a gente escuta muito compliance sobre grandes empresas multinacionais que vêm de fora. Só que hoje, com essas diretrizes da ISG, nós já estamos começando a perceber que esses temas estão fazendo parte também dos pequenos negócios. E quando a gente fala desses pequenos negócios, a gente vem com pequenas ações também que faz toda uma diferença, que é trazer todas essas práticas da empresa dentro de uma normatização, de um regulamento de leis que estabelece as atividades daquela empresa. Então, tudo isso, muitos segmentos vocês vão perceber que já existem, né? Exatamente. Alguns regulamentos de acordo com a atividade e que vocês já precisam cumprir com essas exigências normativas, não é isso? Dentro da empresa? Dentro das empresas. Só que a diferença hoje do compliance nessa nova proposta é justamente quando a gente fala da governança, que é a prática de como que a gente vai implementar isso dentro do nosso dia a dia das empresas, dentro dessa prática, dentro do nosso código de atividades dentro da empresa. Exatamente. Citando os pequenos empreendedores, né? Eu vou fazer um paradigma com Portugal, por exemplo. Em Portugal, se você for abrir uma empresa, você tem que primeiro montar a estrutura da empresa, colocar todos os equipamentos dentro da empresa,
para depois solicitar uma permissão de funcionamento, que seria o nosso alvará aqui, para depois colocar seres humanos para trabalhar. Se você não tiver essa autorização e você tiver um ser humano trabalhando lá dentro, não máquinas, mas seres humanos, eles lacram com tijolo e cimento na frente da empresa. Então, assim, já é um sistema mais avançado de fiscalização. No Brasil, por exemplo, um pequeno empreendedor, vamos colocar alguém que tem um chapeiro que queira fazer lanche. Vamos começar bem dele. Ele faz sozinho o lanche. Daí ele contrata um amigo dele, CLT, ali contrato na carteira de trabalho, um motociclista. Amigo dele, vizinho, vai lá, entrega pra mim, só um. E aí vem esse motociclista e vem a sofrer um acidente. E é um acidente de trabalho. Então vamos colocar um membro, perdeu uma perna. É horrível. Uma perna, segundo as condenações que a gente tem padrão, são 100 mil reais de indenização. Como é que esse dono da lanchonete... Quanto? 100 mil reais. Mamão, 50 mil. Tem um valor meio padronizado na justiça. É sério, uma vida custa 200 mil a R$500 mil de reais. Eu não sabia, com certeza você também não, né? Então, assim, se ele tivesse consultado, vamos supor, o Sebrae dá esse tipo de consultoria, mas se ele tivesse conversado com um amigo advogado que tem um mínimo de noção desse compliance, falaria, terceirize a moto. Porque a culpa seria, ou a responsabilidade seria da empresa terceirizada. Que ela já tem um background com seguro, com tudo aplicado para poder suprir essa demanda de prever o previsível. Então, doutor, eu jogaria para os terceiros, é isso? Isso faz parte do compliance. Não vamos falar jogaríamos para os terceiros, mas são formas da gente analisar qual tipo de responsabilidade que o nosso negócio, do tamanho que ele tem hoje, ele pode e tem condições de assumir. Isso que o Rafael trouxe é a questão da gente analisar toda essa questão de como que eu lido com o meu negócio. É fazer uma análise, tanto financeira, que a gente escuta muito, né? De análises financeiras, mas a gente não escuta muito sobre essa questão da análise social, governamental. Exatamente. Dentro da nossa empresa. A função social, né? A função social mesmo, colocar isso em prática dentro da nossa organização. Pequenas e grandes empresas. Eu estou citando o microempreendedor, que é um chapeiro que faz lanche, o cachorro quente, um empregado. Já estamos falando de, se você não prever o previsível, você já está devendo, em tese, num acidente, por aí, uns 20 mil reais, num processo judicial. Agora, imagine uma usina. Isso quando se tem LCLT, né? Isso, aí se não tem... E quando não se tem? Aí vai piorar, porque daí as indenizações ficam maiores ainda. Então, o compliance, ele vai abranger o quê? Exatamente essa expressão que todo mundo tem que ter na cabeça. Quem está ouvindo, quem está nos vendo, prever o previsível. O compliance, ele prevê o previsível. Então, assim, qual é a normativa para empregados? CLT, ok? Se forem empresas públicas, temos CLT e temos estatutários. Lembrando que a parte pública só pode fazer aquilo que está na lei. A parte privada só não pode fazer aquilo que está na lei. Então, nós temos normativas que fazem a base do que pode e não pode, mas a empresa pública só pode fazer aquilo que está na lei. Ela não pode avançar. A empresa privada pode explorar mais, certo? Ela assume o risco, então ela pode explorar mais. Obedecem normativas também. Então, nós temos aí os riscos, né? Mas o importante é essa expressão, acho que define bastante o compliance. E a governança também, porque se um gestor, um empresário, né? Um CEO, um gerente, pode ser uma sapataria. Se não prever o previsível, ele já está causando prejuízo à empresa. É isso que a gente tenta trazer como um conceito de extrema importância e que, embora já exista há muito tempo, hoje está se tornando um pouco mais comum se conversar, né, a partir do momento que a gente trata sobre essas diretrizes ESG. Então, quando a gente traz esse assunto para o comum dentro das organizações, eu faço o empresário pensar no previsível, como o Rafael está trazendo. Eu faço o empresário pensar em como que eu vou articular toda a minha função social dentro da minha empresa. Eu saio daquela mentalidade de que eu vou pôr um negócio simplesmente para faturar tanto. Então, eu começo a buscar responsabilidade civil e social para o meu negócio. Então, quando a gente fala de ESG e a gente fala que essa é uma nova tendência de mercado, é independente do tamanho do seu negócio. É você pensar no seu negócio de forma diferenciada. É você pensar como um todo, com essa responsabilidade civil e social, não é isso, Rafael? Exatamente. E as diretrizes internacionais, elas vêm de uma maneira muito interessante dentro do nosso país, né? Então, nós temos as diretrizes, elas
se espelham em outras diretrizes também, em convenções. Então, a gente pensa em a ONU, direitos humanos, né? Olha que interessante. Que é o que trouxe os conceitos das ODS. Exatamente, mas olha que interessante. As ODS vieram por um reflexo da ONU, e a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, mas nós tivemos organizações anteriores a ela. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Sim. Ela é antes da ONU, ela foi criada antes da ONU. Então, muitas coisas, muitas diretrizes são reflexos de outras organizações internacionais, como a OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos ela fazendo o martelinho final e implementando diretrizes. E como o Brasil é um país signatário, ele pode ou não ratificar isso. Só que sendo signatário, de uma maneira ou de outra, a gente consegue e tem o dever de aplicar essas diretrizes, né? Então, a gente vai prever o previsível novamente. O Brasil não ratificou a convenção, as diretrizes. O Brasil não foi lá e não assinou. Não, eu não quero participar disso. Mas ele é signatário da ONU. Ele consta na ONU. Ele é um país membro da ONU. Como é que a gente faz para aplicar isso? Ah, não, porque o Brasil não ratificou, eu não vou implementar na minha empresa. Você está errado. E eu vou um pouco mais além. Sabe, Rafael? Eu acho que quando a ONU trouxe essas diretrizes, né, das ODS para os governos, né, federais, enfim, mundiais, né, a nível governamental, ele trouxe 17 objetivos sustentáveis para serem trabalhados. E as ESG são as diretrizes que são implementadas dentro das empresas, né? Onde a gente fala da parte ambiental, onde a gente fala da parte social e da parte que nós estamos conversando hoje, que é a governança, de como que vai ser feito tudo isso, né? Então, eu acho que você está trazendo uma parte extremamente importante, que é essa questão da legislação, Sim. Né? Que muitas vezes o nosso país pode não estar preparado para poder fazer essa exigência, né, em relação a leis diretamente, mas eu também observo que a gente faz parte de uma caminhada de mudança de consciência, Sim. Sabe? Que esses líderes mundiais, né, desses grandes negócios mundiais, a gente percebe que eles estão fazendo essa pressão, essa exigência, e essa exigência está entre esses grupos. Então você não é obrigado a seguir, só que também você vai ficar de fora de uma série de fatores, inclusive desse mundo de investimentos, Exatamente. Que é onde gira o dinheiro, né? Então, para onde que isso vai afetar o meu pequeno negócio? Cintia? O que eu tenho a ver com isso se você está falando de grandes empresas, líderes mundiais? Porque esses líderes mundiais, a partir do momento que eles fazem essa pressão e as empresas precisam se adequar para estar nesse núcleo, né, de negócio e de empreendedorismo, isso vai refletir no pequeno, isso vai refletir na minha comunidade, isso vai refletir nas pessoas. Então, se você, que é pequeno, mas presta serviço para uma grande empresa ou uma multinacional, você também vai ser afetado, porque se você não tiver com esses objetivos e valores condizentes, né, e também participando ou se adequando a essas novas exigências, você também pode ficar de fora desse relacionamento, que é o que a gente chama de stakeholders dos negócios. Mas eu tenho uma dúvida. E aonde eu encontro isso? Eu sendo uma pequena empresa, aonde eu encontro tudo isso, doutor? As informações, tudo isso que você está falando, né? São orientações. O nosso podcast é um grande exemplo. A gente está tentando trazer essas informações para que as pessoas saibam pelo menos aonde começar a buscar, né? Exatamente. E é o que o Rafael falou. Todo negócio, a gente não... Normalmente os pequenos empresários no Brasil buscam contador, né? Porque assim, o contador é essa questão. Quando você abre uma empresa, um CNPJ, você tem algumas obrigações. Tem uma conta bancária, CNPJ, para poder a fiscalização financeira, a Receita Federal tem acesso a isso. E quem faz o balancete, quem que cuida todos desses valores que são manuseados nessa conta é o contador. A emissão de prolabore, formulação de contrato social. Então o contador é aquele coringa. Ele é essencial, a empresa tem que ter um contador. Aí quando a empresa não tem um setor de compliance, por exemplo, vai fazer o quê? O contador faz tudo. Ele tem o contrato de trabalho já confeccionado, é óbvio, tem um padrão
né? Que depois que a gente entende a importância, e depois que desse contrato. Quando, por exemplo, a equipe de compliance é contratada, a primeira coisa que a gente muda é o contrato padrão, porque esse contrato padrão já tem ofensa. Entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? O contador, ele faz tudo, ele faz, tem que usar EPI naquele lugar ali porque é perigoso. Isso não é função do contador. Isso não é, exatamente. Mas é do compliance. É do compliance. O compliance faz essa parte. E que é um advogado especialista nessas áreas. É uma equipe, na verdade. É uma equipe que você vai tem entrar que ter. o advogado, que pode ser o trabalhista, junto com o empresarial, nas suas especificidades. Vai entrar médico do trabalho, vai entrar engenheiro de segurança do trabalho, né? Então a gente vai pegar tudo que é prever o previsível. Se eu posso ter um acidente, eu vou trabalhar pré-existente, eu vou trabalhar com médico. O engenheiro vai fazer o conserto daquilo ali. Lembra de Portugal? Portugal não abre sem tudo certinho. Exatamente. Porque se às vezes você abre um restaurante, um exemplo bacana, você abre um restaurante, compra lá aquela pia inox industrial, aquele fogão, tudo. Vamos lá. Não, mas vamos pensar num restaurante grande, que investiu ali 1 milhão na cozinha. Aí chega um engenheiro do trabalho e fala assim, essa bancada tá 5 centímetros acima do padrão permitido. Você tem que desmontar a cozinha inteira. Porque se acontecer algum acidente, você é totalmente responsabilizado por isso. Fiação, tomada, tudo isso faz parte da engenharia. Então não adianta nada você contratar só o advogado do trabalho para fazer um compliance completo. Ele vai fazer só as diretrizes do trabalho. Isso envolve o quê? As leis do trabalho, as normas regulamentadoras, que são as normas de risco. O advogado trabalhista consegue fazer tudo isso. O empresarial consegue as diretrizes do contrato social da empresa, investimentos, sócios, tá vendo? Tudo isso é uma costura. A gente vai pegar os tecidos de interesse e vamos costurar tudo isso. O compliance é essa costura bem feita. E a governança é exatamente isso, é como que eu vou colocar isso, é o meu manual, é a minha boa prática dentro da empresa, onde eu vou colocar padrões dentro da minha empresa, que eu vou seguir essa regulamentação. Tudo isso pode ser posto num regimento interno da empresa. A empresa pode ter normas dentro das normas, entendeu? Nós temos as leis que têm que ser seguidas, é claro, mas a empresa pode criar... A empresa pode criar um regimento interno da empresa, que é um manualzinho de conduta, né? E esse manualzinho de conduta, ele pode obedecer diretrizes, até porque a Cíntia comentou um negócio bacana sobre as diretrizes, né? Elas são aplicadas às grandes empresas, mas nessa cadeia de grandes empresas, a empresa não fabrica tudo, ela não tem tudo. Ela terceiriza. Vamos de novo voltar na terceirização. A empresa que contrata um terceiro por essas diretrizes, ela é obrigada a fiscalizar os terceiros. Sim. Então, se você pensa que eu tenho uma tecelagem aqui familiar... E não só fiscalizar, como acompanhar os dados do impacto que aquela empresa está gerando também. Isso é uma diretriz nova, só que no Brasil a lei de terceirização já está suprindo. Então, quando for entrar no Brasil e injetar essa necessidade internacional, o Brasil supre em partes tudo isso com lei já regulamentada. E o compliance no Brasil começou a ser visto em 2013, depois da lei anticorrupção. Quando afetou o Estado falou, peraí. Agora você falou de um ponto muito legal. Essa lei anticorrupção. É tão legal você analisar que o compliance hoje, até para você pequeno, para você que presta serviço para uma grande empresa, para uma multinacional, essa vida pregressa, né, empresarial, é toda analisada. Exatamente. Então você também tem que ter uma postura e uma reputação libada, que fala, isso, né? Libada, né? Isso. Uma reputação libada para que você preste aquele serviço. Então, esse também é uma atividade do compliance, de fazer essa análise de quem é esse meu parceiro, quem é que está comigo. Ele não só tem que seguir as diretrizes ESG e gerar impacto, como também ele tem que ter todo um condicionamento de uma postura, vou falar de novo a palavra, libada, né? Uma postura libada, né? correta, dentro daquela atividade que ele se propõe a executar. As grandes marcas são as mais fiscalizadas. Por exemplo, a gente tem aquela história de 2000 e pouco da Nike contratando mão de obra no Vietnã. E quando foram analisar, né, as questões dos direitos humanos, a Nike foi autuada em milhões de dólares porque estava explorando mão de obra até infantil. Então, assim, não é novidade, eu não estou acusando a empresa nem nada, isso foi publicizado no mundo inteiro, né? Então a gente pensa assim, o que é mais barato? É abrir uma empresa no Brasil e explorar o mercado brasileiro, explorar o mercado na China? Por que os direitos humanos aplicáveis ao Brasil são um pouco distintos dos aplicáveis na China, né? Qual que é o Estado, o modelo do Estado?
Então o Brasil segue um Estado democrático de direito. Aqui você tem que seguir. Não é uma pessoa só que fala o que você tem que fazer. A gente tem toda uma comunidade. Temos os 3 poderes, temos as normativas, as leis, decisões lá em cima, STF e tudo mais. E na China é uma pessoa só que fala. Ela fala, a cadeia de baixo tudo obedece e replica. Por quê? Se amanhã mudar o mercado econômico, a China se adapta mais fácil porque está na mão de uma pessoa só. O Brasil não. Então o compliance ele vem para países complicados como o nosso. A democracia é complicada. Não agrada todo mundo. Mas ela vale para todo mundo. Né? E nós temos a tripartição dos poderes, ele é bacana, porque a ONU faz para os países antigos. Vamos pensar, a Europa é muito antiga. A Constituição brasileira tem minha idade, 36 anos. Para não querer falar minha idade aqui, mas ela... eu nasci alguns meses... Novinho. Eu nasci alguns meses antes da Constituição. Então imagine, me olhe e pense, nossa, a Constituição do Brasil tem a idade desse garoto aí. Garoto. Desse garoto. É garoto. E vamos falar um pouco hein? mais, quanto tempo o Brasil tem de república? Nós temos 60 e poucos anos de república. Olha só, então a gente pega a ONU está sendo aplicada para a Europa. A ONU está na Europa. Os violados na guerra foram na Europa. Então a ONU cria diretrizes humanistas para países antigos. E quando pega o Brasil nessa correria toda, a gente tentar se adaptar e tentar se emancipar na lei... E diante de uma crise, né, uma atrás da outra, que não dá tempo nem de respirar. Países de terceiro mundo, a gente tem que correr atrás, por isso que eu dou a ênfase na questão. Saiu a diretriz, nós somos obrigados a segui-las. Se o Congresso aprovar, legal. Se o Congresso não aprovar, a gente tem uma questão de falar no compliance pro proprietário da empresa, ou para o CEO, ou para os investidores, né? Que é a parte da governança da empresa. De falar para eles, espera aí, ó, se alguém for levar isso para a justiça, existe um controle de convencionalidade. Não pense que passa batido só porque o Brasil não ratificou. Tá? O Brasil não ratificou, não assino agora porque eu não tenho condições de seguir esse padrão da ONU, ok? Só que eu, dentro de uma ação judicial, eu consigo fazer um controle de convencionalidade, controle daquela convenção. Aplica ou não aplica, senhor juiz? O senhor concorda ou não concorda? Os direitos humanos são válidos no Brasil ou não são válidos no Brasil? Não é só porque o Brasil não assinou lá embaixo, não. A gente pode, como cidadão, acionar a nossa justiça para poder fazer esse controle. Ó, eu aplico ou não aplico? Pode ou não pode? E aí entra outras questões, né? Que aí entra a questão da responsabilidade total social e civil, que a gente Mas já tá falou. vendo? Prever o previsível desde o começo. A diretriz saiu lá, o Brasil não ratificou ainda. Fala para a empresa cumprir ou não? Fala para a empresa cumprir. Porque se alguém fizer, alguém que foi lesado por causa do seu produto ou do seu serviço, foi lesado, tiver uma capacidade técnica de contratar um advogado bom para poder investigar isso, ele vai fazer esse controle dentro do processo. E aí fica na mão de um julgador, de um ser humano, um juiz, falar assim, eu entendo que aplica, ou eu entendo que não aplica. Só que não é melhor prever o previsível? Se ele mandar aplicar, já está aplicado. Rafael, agora vamos falar um pouquinho, que eu acho que é uma linguagem que as pessoas entendem um pouco melhor sobre essa questão da segurança do trabalho, né? Eu acho fantástico. E eu acho que entra muito, eu acho que é uma área que a gente consegue trabalhar tanto a governança quanto o compliance muito bem detalhado, né? Porque pensar, vou trazer para vocês, a gente falando de compliance, de governança, a gente pensa em todos os aspectos das diretrizes da ESG. A gente pensa na parte ambiental, nos impactos positivos ou negativos que essa empresa gera. A gente pensa no social, que são essas relações dentro dessas empresas, da minha comunidade, de todos aqueles que estão envolvidos, dos stakeholders dos negócios. E a gente pensa nesse manual de boa prática, que é a governança, né? De como que vai ser aplicado tudo isso. Então, trazendo um pouco para essa questão, né, da segurança do trabalho, que é a responsabilidade diretamente que os nossos, tanto pequenos quanto os grandes, a gente tem com as pessoas, né? São seres humanos, né? Com os seres humanos. A exploração da mão de obra. Então, a empresa, o número do CNPJ administrado por empresas, ela tem seres humanos sendo explorados economicamente, fisicamente, para gerar, a parte econômica. Então, são trabalhadores, são seres humanos. E como é que fica essa questão da segurança? Lembra de novo exemplo lá de prever o previsível lá em Portugal. Não pode abrir se não tiver tudo correto. O brasileiro faz ao contrário. Abre primeiro, depois vai se adequando. Aí cai o motociclista, abre primeiro a chapinha lá de fazer cachorro-quente, contrata o amigo, cai na moto, quebra a perna, tá devendo 20 mil. Você tá entendendo? Que tudo isso tem que ser feito antes. Antes, né? Então, assim, PEC
pelo excesso de segurança. E segurança dentro da empresa, eu vou citar uma montadora de veículo. Quando ela vai ser aberta, o compliance é tão forte, mas tão forte, que ela está além das nossas normativas. Ou seja, você tem uma esteira de fabricação, uma esteira de montagem do veículo. Vamos montar um banco, ok? Um banco do veículo, só o banco do veículo. Tem movimento repetitivo, certo? Que ele vai esquentar o tecido, vai colar no banco. Olha a munheca aqui. Sabe o que essa empresa faz no compliance? Ela contrata profissionais para fazer o cálculo de quantas vezes o pulso está sendo manuseado, para ver qual é a média humana, o impacto. Pode impactar. Pode impactar. Quantas vezes, segundo a parte médica, isso aqui vai dar uma síndrome do carpo aqui, isso, vai dar uma tendinite. Síndrome do túnel do carpo. Isso, vai dar uma tendinite. E aí, quem vai ser afetado nessa hora de fazer essa manutenção aqui? O médico do trabalho. Lembra que eu falei que a equipe tinha um médico do trabalho? Se eu já fiz o cálculo que ele vai fazer 200 repetições e ele tem que ter o punho perfeito para trabalhar na minha empresa, se ele for um jogador de tênis, eu posso contratar ele? Não. Porque ele já vai entrar lesionado. Aí essas empresas vão além, para reduzir esse dano por falta de investigação no Brasil dos médicos. Não estou falando de competência, tá? Estou falando da pessoa ter prática no que ela está fazendo. O médico do trabalho, ele avançar 1 quilômetro a mais nessa pesquisa. As empresas fazem o quê? Job rotation. Esse cara que está fazendo aqui, ele vai parar e vai começar a fazer assim. Aí ele vai parar e vai começar a fazer de outra forma. Ou depois ele vai mexer com a pinça. E a cada tantos minutos de trabalho, ele para 15 minutos. Ou seja, está além da regra. Tem um processo a ser seguido com cuidado com aquela pessoa que está ali na atividade. Para não lesione, é isso? Para que ele não lesione. Isso ele está trazendo um exemplo de uma grande empresa. Isso. Mas o que esse exemplo do Rafael nos remete hoje? Que hoje não é só a gente contratar um funcionário por contratar como se é feito. Porque quando normalmente os pequenos negócios, eles não têm essa visão do que pode ser gerado, de quem é que eu estou contratando, o que aquela pessoa tem, quais são os problemas, aquela minha atividade, qual é o impacto que aquilo vai ter para as pessoas. Então, hoje, quando a gente fala de uma nova tendência de mercado, seja qual o tamanho do seu negócio, você vai precisar pensar qual é o impacto que ele vai causar para as pessoas que estão dentro desse negócio, principalmente. Né? E aí é esse cuidado com as pessoas. E aí o compliance e a governança vem mostrando isso. Olha, você não tem mais uma pessoa que só vai ali cumprir horário e ser produtivo para você. É um ser humano. Você tem responsabilidade sobre esse ser humano. Você tem responsabilidade sobre aquilo que acontece de consequência dessa atividade com aquela pessoa também. Exatamente. Né? Daniel, por exemplo, eu falei da multinacional montadora de veículo, mas pensa aí no seu cabeleireiro. Quantas vezes ele não movimenta a munheca para cortar seu cabelo? Com certeza. E se demais, eu tivesse, gente? E se eu tivesse um salão onde todos fossem meus empregados? Se eu não fizer essa pesquisa, não tiver uma contratação, não tiver um sistema de trabalho com o corpo dele, com entender o trabalho dele, o ofício dele, o que pode lesionar ele a curto, médio ou longo prazo. Se eu não prever o previsível, eu estou fora das diretrizes e já estou devendo. Então, vamos falar mesmo assim, ele não sendo fichado dentro da empresa? O fichado tem obrigação, né? Aí tem os parceiros de trabalho, os parceiros, né? Os parceiros. Mas a gente vai pensar assim, vamos pensar que todo mundo é empregado, para ficar mais fácil. Daquela isso, aí na barbearia, todos os cabeleireiros, o pessoal que faz ali o acabamento, né, da estrutura, até as pessoas que lavam o cabelo, imagine que todo mundo ali é fichado, é empregado, tem a carteira de trabalho assinada. Se o proprietário dessa barbearia não entender como é que funciona o próprio ofício daquele cabeleireiro, não entender que ele precisa dar qualidade de serviço, equipamentos altos, altura, não pode ficar fazendo. A cadeira custa mais cara porque dobra para trás, compra porque ele vai trabalhar com menos força de impacto. Então, e sem contar que isso reflete em dinheiro também, né? Exatamente. No retorno financeiro, porque esse funcionário ele vai dar atestado, ele não vai conseguir cumprir com os seus trabalhos. Exatamente. Então você tem ali hora de absenteísmo, às vezes você vai ter que ficar trocando de funcionário constantemente, né? Que é aí o índice de rotatividade dentro
dentro da empresa. Então, tudo isso eu chamo de ladrõezinhos de dinheiro que ninguém percebe, que ninguém está atento, né? Pequenas grandes coisas. Exatamente. Passa despercebido. Que se nós tivéssemos uma boa prática, né, dentro das empresas, dentro dos negócios, para conhecer a realidade, para a gente poder analisar e prever. Mais uma vez, eu gostei do termo do Rafael, que não vai sair mais da minha boca, que é prever o previsível. Exatamente. Né? Prever o previsível. Se a gente consegue se antecipar, a gente olha para o nosso negócio com uma maior responsabilidade e um maior cuidado. Exatamente. Né? Porque não é só pôr um negócio ali para girar. Tem toda uma consequência e custo para você também. Não é de qualquer forma. Né? Não é de qualquer forma. E é custo. Você pôr um funcionário ali, muitas vezes o empresário ele tem a visão de que ele tem que ser produtivo, ele não pode parar e aquela situação toda. Mas ele é um ser humano. Mas ele é um ser humano. E se aquele funcionário não estiver satisfeito, se ele entra em questões emocionais, psicológicas, físicas, motoras... Se todos esses aspectos não forem observados, isso pode ser um grande prejuízo para o próprio Exatamente. empresário. E traz um gancho do episódio passado, né? Com a doutora Juliana, falando sobre saúde mental. Porque se eu tenho um problema, por exemplo, eu sou cabeleireiro e eu tenho uma tendinite, isso me impede de exercer aquele meu único ofício que eu tenho para fazer, eu adoeço não só com a mão. É uma doença com a mente também. Então me gera depressão. Isso, sabe? Vamos ver o jogador de futebol que lesiona o joelho, que lesiona o pé. Ele está contratado para isso. Olha. E tem seguro, né? E olha a situação que eles se encontram, né? Eles são bem pagos e tudo mais. Agora imagine aquele trabalhador aqui de baixo, que está aqui com a gente, né? É um problema. Então, assim, o compliance ele vem. Vamos usar esse termo de novo e martelar com todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo. Prever o previsível. Isso eu aprendi com um professor de direito penal meu, tá? Na faculdade. Que quando a gente vai aplicar o direito penal em algumas áreas, a gente tem que falar assim, ó, prever o previsível ou não. Então a gente separa uma certa tese ali, mas isso se aplica a tudo na vida. E o compliance é a luva para isso. Prever o previsível. Vamos martelar bastante essa expressão, porque a gente consegue trazer as pessoas para onde a gente está. Nesse mundo que a gente está de... Como que eu aplico? O que quer dizer isso? O que não quer dizer isso? O Brasil tem um monte de lei. Tem um monte de lei. E eu posso falar isso. Eu encho a boca para falar, o Brasil tem leis boas. O que a gente tem é fiscalizadores meio estranhos, né? E pessoas que querem... Posso buscar dizer o capital. Mal intencionados? É isso, explorar o capital sem entender o ser humano. É a mesma coisa você chegar numa concessionária e você ter aquele dinheiro para comprar o carro zero financiado, que vai pegar exatamente 30% do seu salário. Você conseguiu comprar o carro zero, certo? Tirou aquele carrão bacana. Só que você não tem dinheiro para fazer manutenção na concessionária, você nunca troca óleo, só põe combustível e você está sempre quebrado. É a mesma coisa você abrir uma empresa e não ter um setor que tenha um regimento interno, que consiga fazer as coisas de acordo com as leis. E aí onde você entra, né, que você falou assim, a primeira coisa quando um empresário contrata um advogado especialista, uma equipe de compliance, ele muda, é o contrato social dele, né? Porque aquele contrato social básico, quando ele vai pensar no negócio como um todo, ele se preocupa com cada detalhe que tem ali em atividade, o que pode ser ou não danoso, né? O contrato de trabalho, por que as pessoas falam assim, eu contratei aquela pessoa faz 2 anos, mas ela faz tanto corpo mole. Não teve 30 dias de experiência? Eu acho que quando a gente começa a namorar, em 1 semana já dá pra saber se a pessoa é boa ou não. É boa ou não, é verdade. Agora, isso namorando. Agora, imagina uma pessoa trabalhando dentro da sua empresa e você olhando pra ela. Então vamos pegar o seu exemplo de relacionamento. Segura rapidinho, Cíntia, segura rapidinho. Pra você que ainda não curtiu a gente, curte, compartilha, né? Isso mesmo, comenta. Isso vai ser muito bom pro nosso engajamento. Segue a gente aí também. E é isso. Tá gostando? Continua acompanhando, tem muita coisa boa aí. Não esquece do sininho. Coloca o sininho. Exatamente. Agora imagine se a gente pensar em relacionamento. Quando a gente tem uma relação, né? Um relacionamento que a gente tá ali num ambiente familiar só por estar, só para dizer que tem uma esposa, né, um marido e os filhos, como diz, né, só para fingir que é um homem de família, para gringo ver, aquela família não tem um bom andamento. E do mesmo jeito
as relações empresariais dentro do seu negócio. Então, eu acho que agora entra o termo que eu acho extremamente importante, que é o compromisso, comprometimento. Então, não é só eu contratar aquele funcionário, não é só eu estabelecer um relacionamento. Às vezes, o cara tem todo um requisito, como é que se diz? É o candidato perfeito para o meu relacionamento. Mas na hora da convivência, na hora do relacionamento em si, a gente vê que não é suportável algumas ações, algumas atitudes, e ali geram os conflitos, né? Exatamente. E empresa é exatamente isso também. Né? Em empresa a gente precisa fazer essa análise também muito mais criterioso. Exatamente. Né? Porque o afetivo a gente ainda tem um sentimento que carrega, né? Que vai arrastando. E na empresa você tem uma relação que parece ser que não é nem de favor. Parece ser de uma obrigatoriedade, né? Que eu falo assim, o profissional ele só se sente profissional depois que ele toma raiva da empresa. Porque ele entra com um aspecto de amizade com o dono da empresa. Aquele cara me deu a oportunidade de ter um emprego. Aquele cara está satisfazendo uma necessidade minha agora. Então, ele quer gerar ali um relacionamento. Aí, chega lá dentro, ele vê que a coisa não é tão romântica assim. E aí, estabelece aquela questão de que agora eu vou ser profissional. Então, agora eu não converso, agora eu não me relaciono. Ou eu vou sair porque não é essa a minha intenção, eu quero ser amigo de todo mundo. Exatamente. Porque eu não consigo lidar. E está acontecendo muito isso, porque as empresas estão buscando muitos jovens para trabalhar. Sim. Isso é um tema interessante que a gente vai colocar agora. E esses jovens não têm essa maturidade. Então, esses jovens, eles não estão buscando ali os seus objetivos, né? Para alcançar ali os seus ideais. Eles estão buscando aquele grupo de amizade que tem ali dentro da empresa, aquele chefe que vai acolher ele, que vai passar a mão na cabeça dele, no final de semana. Que vai chamar ele para sair. Então, isso é um conflito que grandes empresas que estão investindo nos jovens estão tendo que enfrentar também, né? Quando alguém questiona essa questão de relações dentro de empresas, eu sempre começo com uma frase que pode impactar, tá? Empregado não é amigo. Tem um contrato. E esse contrato, ele tem obrigações, deveres para ambas as partes. Tem pesos, né? Infelizmente, não dá para ser amigo, né? Isso é relação até hierárquica também, porque a amizade íntima pode trazer vários problemas na cadeia de produção, né? Quando você pede uma horinha a mais e esse empregado pensa que ele é teu amigo, ou você pensa que ele é teu amigo também. Você pede, fica uma horinha a mais. Ou até o próprio empregador respeito, né? Pensa que o funcionário é amigo dele. É isso que eu falei, até o proprietário pensa que então fica uma horinha a mais. E esqueceu que ele tem 4 filhos lá, o empregado tem que ir embora. Vida do outro lado. Ele trabalha na capital de São Paulo, tem 5 horas de metrô pra chegar. Meia-noite mandando mensagens e faz isso. Viu? E a pessoa... lembrei disso, amanhã você tem que fazer isso. Desculpa, isso num processo judicial é hora extra. É sobreaviso. Vai pagar por isso. Então, assim, a amizade sai caro. E aí o outro já fica chateado se falar isso. Tanto, exatamente. Né? E por isso que é interessante o processo seletivo, com o compliance, com a governança, seguindo diretrizes, não internas, não só externas, como internas também, a gente ter o processo seletivo ser bem amparado por pessoas capacitadas. Aí eu entro parte da psicologia. É muito importante você poder fazer a leitura do profissional. E o médico do trabalho, sabe? As diretrizes serem definidas por pessoas qualificadas para o trabalho. Não é avulto. Ela é bonitinha, ela vai ser minha secretária. Não é só isso. Às vezes aquela senhorinha que tem 30 anos de fórum, ela vai arrepiar a boca do balão com a tua agenda. E aquela bonitinha vai trazer trabalho. Então, assim, tem que ter um processo seletivo competente. E mas isso acontece. É uma questão de governança, né? Aí o proprietário ou quem está à frente disso tudo tem que entender como é que funciona o traquejo do negócio. Porque você tem uns 30 dias de experiência. Eu não concordo com os 30 dias também. Porque quando vai os 30 dias, você tem que pagar o proporcional se for demitir. Então, fica uma dica para todo mundo. Contrata com 28 dias de experiência, porque você não paga. Se tiver que romper o contrato, você não paga o proporcional. Tá bom? Então já fica uma dica aí que custaria uma consulta jurídica, fica de graça. Pegou, tá, né? Pegou, então, né? assim, você tem um tempo para poder fazer essa experiência, mas se você não tiver um processo seletivo capacitado também, você deixar na mão só daquela pessoa do RH, coitada, que tá sofrida, fechando folha de pagamento, ela tem que entrevistar também ainda? Não. Contrata uma boa psicóloga. A Cíntia, por exemplo, faz a leitura do profissional. Não é só a parte do ofício que ela tem lá, trabalha 30 anos na mecânica, então ele é um bom mecânico. Mas faz a leitura da pessoa, vê se ela tá entrando com boas intenções na empresa. Vocês conseguem fazer isso.
psicólogo, psiquiatra, essas pessoas que trabalham com a saúde mental, eles conseguem fazer uma boa leitura das pessoas, conseguem ver as intenções das pessoas, né? Pelo pregresso ali funcional, isso tudo entra... Os valores, né? Se condiz com os valores daquela empresa. O compliance e a governança, eles começam numa pontinha de um cone e terminam num campão de futebol, de situações. Então tudo isso é o que? É um núcleo de pessoas indicando mais pessoas para poder fazer uma empresa girar da maneira correta. Então, olha, a Cíntia entrou agora no auxílio do RH, certo? A Cíntia entrou agora no auxílio do RH, porque ela é uma profissional qualificada para essa análise. Então, a RH já saiu todo o peso da contratação de mim, né? E agora eu tenho uma profissional qualificada para fazer leitura junto comigo. E mais uma vez, né, pensar nesse profissional não só pontual naquela área, mas também de forma estratégica, né? Exatamente. Hoje está muito em alta a questão dos cargos de conselheiros das empresas, conselheiros estratégicos das empresas, né? Que é uma atuação minha também. Então, esses conselheiros estratégicos, eles vão pensar nessas pequenas áreas, as pequenas ações das áreas, né? Pequenas grandes coisas. Grandes coisas das áreas para que a gente possa alinhar e termos bons resultados, né? Exatamente. É muito engraçado, porque eu tive a oportunidade de ter reuniões com grandes CEOs aí e de multinacionais e o que fez a diferença dentro das grandes empresas são as menores atitudes, são as coisas tão simples, são um olhar diferenciado no operacional, um olhar diferenciado de como que tudo aquilo está sendo implementado, sabe? Então, quando a gente pensa nesse olhar diferenciado, a gente consegue trazer soluções para esses impactos, a gente consegue ter uma visão do nível do impacto que a gente causa, tanto positivamente quanto negativamente dentro dos nossos negócios, porque às vezes a gente está tão atento a vai dar certo o meu negócio que vai gerar tanto, o impacto é grande e tal, mas e o impacto negativo? Até para você ser uma grande empresa que traz um bom retorno, você tem que pensar que se essa empresa sair dali, ela gera um grande impacto negativo dentro daquela comunidade, dentro daquela região que ela foi implementada. É começar a abrir o pensamento e a sua visão e sair daquela visão de negócio único, de só gerar renda. É você pensar no todo. Como que é? O que eu vendo? Eu vendo essa caneca? Como que essa caneca é produzida? Vamos olhar a cadeia produtiva. Exatamente. Vamos olhar como que funciona toda a estratégia de atuação do meu negócio. Como é que estrategicamente, quais são esses parceiros, esses stakeholders que eu preciso? Quem é minha equipe de compliance? É um advogado? Para expandir para tudo, até para eu iniciar. Para iniciar seria o mais importante, porque se você já abre aquela chapa com um motociclista que leva o tombo, você já entrou devendo. Então é melhor você antecipar, prever o previsível. Legal. Então a Cíntia, como conselheira, por exemplo, dos negócios, ela está fazendo compliance. Ela está colocando a empresa nos conselhos das normativas das pequenas coisas ou das grandes coisas. Ela está exercendo compliance, ela está fazendo. Então pode ser entregado de uma equipe ou não, uma pessoa única ou não, um trabalho pontual ou não. E normalmente funciona com toda uma estratégia da empresa, com várias pessoas das áreas, porque são pensamentos diferentes, né, visões diferentes que você agrega, né, engloba para gerar ali a governança, para você gerar ali o seu manual de boas práticas, de condutas ideais dentro daquela empresa, né? Mas, e eu lembrei aqui de um caso, gente, que é até conhecido, assim, dos familiares de motoboy, a gente falando de motoboy, né? O motoboy no Gama, com o pessoal soltando pipa, teve um acidente de uma linha de pipa que degolou o motoboy. Gente, por que as grandes empresas não fazem ação, né, de alertar isso, né, principalmente dentro das comunidades de baixa renda, que é onde tem os maiores números de diversão, né, para essas pessoas, que soltar pipa é uma diversão, mas uma pipa que tenha uma linha, que tenha cerol, que tenha outros tipos de linhas que podem cessar uma vida, né, é muito mais arriscado. Então, se a gente olhar dentro das nossas comunidades, enquanto empresários,
o que se tem ali. Eu vendo uma caneca, mas eu dependo de um motoboy para entregar. Eu vendo um hambúrguer, mas eu dependo de um motoboy. Existe EPI para isso? Equipamento de proteção? Será que existe? Então, será que o talvez empregador... não seja tão eficiente, né? Mas cadê a orientação desse empregador para colocar que tem aquela anteninha corta na fio. frente da moto, que corta o fio? Cadê a exigência dele de dizer a sua anteninha precisa? Eu lembro que quando aconteceu isso, chegavam os motoboys lá em casa para entregar as coisas. Cadê sua anteninha? Você lembra do... Lembro, porque todos eles participaram, né? Então, eu lembro. Então, coloca a sua anteninha, por favor, porque isso é perigoso, isso é arriscado. A parte humana, mas vamos mexer no bolso do brasileiro para entender. Você vai pagar R$20 da antena ou você quer pagar 200 mil pela vida de um ser humano? Isso é só a vida de um ser humano. Você vai indenizar ela. É R$20 da antena ou 200 mil para o seu negócio? Então a gente está falando de compliance, a gente tem que ser um pouco frio também. É humano, mas a gente vai prever o previsível. Faleceu, ficou aquela coisa muito chata. É um pesar muito grande de perder um ser humano ali, um trabalhador, um amigo. Mas também você tem que pensar na parte econômica. Às vezes acaba o teu ânimo, porque faleceu um empregado seu, no exercício da profissão, mas também acaba a tua empresa, porque a indenização foi alta. Então é R$20 ou 200 mil. Aí que entra toda essa parte de planejamento, essa parte de segmento de diretrizes internas e externas, e entra essa parte do compliance e a governança, que é a parte mais importante. Eu acho que o brasileiro ele tem muito a aprender. O brasileiro tem que usar aquela expressão, gato que toma tijolada não dorme na olaria. Então você tomou uma vez, não faz de novo. Aprende, né? Se reergue e faz acontecer da maneira correta. É verdade. É o conselho. Ô, Rafael, muito obrigado. A gente está chegando aí ao final do nosso podcast, Pode Impactar, falando sobre compliance e governança. E eu queria muito agradecer você. Você já fechou, trazendo uma mensagem bem legal aí pra gente, né? De tudo isso, mas eu queria devolver para você novamente as suas palavras finais para que a gente pudesse finalizar o nosso podcast. Ok, primeiramente é um prazer enorme poder compartilhar meus pensamentos e o meu exercício profissional também, né? Isso fica para todo mundo com muita gratidão. Mas o que é interessante é... O jeitinho brasileiro tem que parar de existir um dia, né? A gente tem que entender que os países grandes são grandes porque eles têm normas, diretrizes... E seguem, né? E cultura. A cultura, a educação, o entender que aquilo é regra e você estar dentro da regra, né? As 4 linhas. E que a regra evolui, né? Então a gente está correndo sempre atrás do prejuízo. Primeiro acontece para depois a gente fazer lei. É assim que funciona a vida. É assim que funciona os países também, tá? Então, primeiro acontece uma catástrofe para a gente poder auxiliar. Não é um assunto que fica longe do que a gente está falando. Primeiro acontece um acidente para depois a empresa consertar alguma coisa. Vamos começar a prever o previsível? Vamos começar a olhar para os lados, ver nossos amigos, ver nosso carro. Você está com o pneu careca, não viaja. Vamos prever o previsível? Vamos colocar isso nas empresas, nosso meio ambiente de trabalho também. Tá ok? Isso, né? Então fica a dica do prever o previsível sempre. Show de Faz bola. parte do show. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Foram grandes ensinamentos. Eu acho que deu uma visão geral do que é um compliance, do que é a governança. Eu acho que as pessoas conseguiram entender que a complexidade do nome das atividades podem ser simples quando a gente pensa como um todo, né? Exatamente. Eu agradeço muito a sua presença. Queria te presentear com a nossa caneca, né? Obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Os nossos convidados ganham sempre a nossa caneca aí do Pode Impactar. E em casa vai ser uma duplicidade já. A gente tá fazendo a coleção. Tem que tirar uma fotinha lá. Tem que tirar uma fotinha. Já estamos fazendo a coleção. Colocar a gente lá no Instagram. Vou fazer isso. E eu queria muito pedir para que vocês sigam a gente, encaminhem o nosso podcast para outras pessoas que tenham interesse em estar participando, né, e acompanhando todos esses assuntos. Segue lá, gente. Curte se você gostou. Faz comentários, contam casos, porque dependendo do caso que vocês contarem, a gente pode convidar vocês para vir participar da nossa mesa e contar essas histórias aqui para todos ouvirem, não é verdade? Então, agradeço mais uma vez. Obrigada, Daniel, também. Gratidão demais. Agradeço mais uma vez, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. E é até isso. lá. Valeu!